Ora, bom dia, meus amigos. Bom, a notícia do dia é que o André Ventura está a ser investigado pelo Ministério Público. Não vai dar em nada, como é evidente. É uma grande celeuma que o homem vai ser preso e isto, aquilo e aquilo outro. Não, o homem está a ser investigado pelo Ministério Público. O Ministério Público, obviamente, é quem, por lei, tutela a ação penal. Não é o Sr. Juiz, não são os tribunais que tutelam a ação penal. Quem tutela a investigação criminal é o Ministério Público. Quem manda na polícia é a Procuradoria. São os seus procuradores que mandam na polícia. Toda a polícia, toda ela. Por isso é que é tão interessante os bandidos, não é? Meterem-se com quem não devem, mas enfim. Então, nesse aspecto, o André Ventura está a ser investigado, e bem, eu gosto muito do André Ventura, como sabem, e eu sei que ele gosta de mim, aliás, bem, não vou entrar aqui para nós, mas o André Ventura está a ser investigado, e bem, porque realmente a divulgação do nome das crianças foi algo que configura, do ponto de vista penal, uma questão complexa, entendem? Por serem crianças, sim, fundamentalmente por serem crianças. Eu, como sabem, fiquei muito aziado com essa situação, porque na Assembleia da República não foi o nome completo, mas nas redes sociais foi, e isso não se faz. Ponto final, parágrafo. Não chorei como a deputada do LIVRE, mas fiquei incomodado, e eu sou todo durão, como sabem, e não tenho filhos, porque as pessoas, quando têm problemas umas com as outras, colocam a outra pessoa em tribunal. Isso é o que se faz num Estado de Direito. Depois há os filhos da égua, que são assassinos de caráter com consequências jurídico-penais catastróficas. Isso são bandidos, como é evidente. As pessoas sabem como é que eu falo com eles e o que é que eu desfaço, não é? Mas o Estado de Direito não é assim, entendem? Quando se fala do caráter das crianças, quase, pois estamos a entrar em terrenos muito pantanosos. O homem tinha boa intenção, tinha, sim senhor. A sua deputada Rita Matias também. Estavam a querer dar a entender que as escolas estavam a ser tomadas por, enfim, não portugueses. Porque, eu não entro nesse campeonato. Aliás, eu gosto dos muçulmanos. Gosto mais dos muçulmanos do que as culturas tribais gordas alcoólicas que me atacam tanto. Já perceberam isso há muito tempo, mas já... Os muçulmanos têm muito mais respeito por mim do que os ditos democratas das culturas tribais gordas alcoólicas. Porque esses têm a mania que são superiores aos outros com o moralismo deles. Parecem os comunas. E parecem a extrema-direita. Estão lá todos infiltrados uns com os outros, não é? Como é evidente. Esta autoridade moral, tanto da extrema-direita como da extrema-esquerda, está muito presente nos ditos países progressistas. Os famosos peixes vermelhos em água benta, lembram-se disso? Que eu fiquei famoso a meter esse pessoal todo do mesmo saco. Volto à primeira forma. É verdade, sim senhor, o que eu tinha razão desde o dia número 1. Os peixes vermelhos em água benta são não o farol da civilização, mas o seu funeral, como é evidente. Os países progressistas, porque já não é progresso de coisa nenhuma, é discriminação sobre o homem heterossexual branco e a direita securitária e a extrema-direita, cristão fundamentalmente, europeu fundamentalmente, rico fundamentalmente, e a extrema-direita e a direita securitária reagem que nem umas leoas e reagem em conformidade diametralmente oposta. Atacam quem acham que é o inimigo, que neste caso é um inimigo medieval, o Islão. Está errado. O inimigo não é o Islão. As crianças, os nomes, era para dar a entender que não eram caucasianos, europeus e cristãos, como é evidente. A direita securitária extrema-direita está com o alvo errado. Eu farto de insistir com o engenheiro Avelino. O inimigo não está fora, está cá dentro. O inimigo é as FMN, como eu agora lhes chamo, as feminazis, e os TTSPs, como eu lhes chamo. Os que todos têm superpoderes, sabem quem são, não é? Esses é que são os inimigos. Esses é que são os filhos bastardos do comunismo. E os filhos bastardos da extrema-direita. E esta
Esses é que são. Isso é que é o que o professor Militar Ribeiro chama a polícia política globalista, a tal que fez o que fez a mim. Esses é que são os inimigos, não é o Islão. O Islão, coitados, são como nós, como os cristãos. Eu não sou cristão, aliás, tenho zero cristianismo. Eu concordo com Nietzsche, eu tenho zero religião, como sabem. Concordo com Nietzsche. O cristianismo é um platonismo para pobres. É verdade. O Santo Agostinho era completamente platónico. Completamente. E o Santo Agostinho foi o primeiro autor da Igreja, no século V depois de Cristo. Nas Confissões na Cidade de Deus é Platão clarinho. Aliás, quando o professor António Queiro foi defender a tese de doutoramento, eu não a vi, mas contaram-me. E supostamente era Platão. E a professora Isabel não disse logo: não, aquilo não é Platão, coisa nenhuma, aquilo é Heidegger. Pois, o professor António Queiro é todo heideggeriano, é um dos grandes especialistas de Heidegger no país. E bom homem, um bom rapaz, um abraço para si, caro amigo. Eu conheço-os todos, eles conhecem-me a mim. Daí as invejas mórbidas, porque estas culturas de gordas alcoólicas não é os cintos negros, não é os R8, não é os Porsche, não é os doutoramentos, não é serem discípulos diretamente do Sigmund Freud através do professor Pedro Luz. Não é através do professor Pedro Luz. O professor Pedro Luz fez supervisão com o Raymond Saussure na Suíça, que era filho do Ferdinand Saussure, fundador do curso de Linguística Geral, fundador da Linguística, e que foi analisado pelo próprio Sigmund Freud em Viena da Áustria, como é evidente. E o professor Conselheiro Sousa Brito, 20 anos ao que parece na Alemanha, a ser discípulo do Heidegger e do Gadamer. E sou juiz conselheiro. Não é um choninhas, é um juiz conselheiro do Tribunal Constitucional jubilado, não é? E o professor James Gossen, meu examinador externo, e muito, muito próximo do professor Pedro Luz, porque foi introdutor da Melanie Klein, do pensamento de Melanie Klein nos Estados Unidos, tal como o professor Pedro Luz foi introdutor do pensamento de Bien nos países de língua românica, ou seja, o professor Pedro Luz fez com o Bien o que o James Gossen fez com o Bien também nos Estados Unidos. O professor Pedro Luz fez exatamente a mesma coisa na Europa românica do que o James Gossen fez nos Estados Unidos. Introduziu o pensamento de Melanie Klein e Bien simultaneamente. E segundo o Meltzer, os três grandes gêneros da psicanálise, eu concordo, é o Freud, a Melanie Klein e o Bien. Eu sou discípulo também do Bien e da Melanie Klein, diretamente, através do professor James Gossen, professor de psiquiatria no UCLA, já falecido, e o tal que foi a pessoa mais importante que telefonou lá para casa. Quando ele telefonou lá para casa, minha mãe atendeu e tal, inglês, isto, aquilo e aquilo, Carlos. E eles queriam falar comigo, né? Eu, quando desligou o telefone, eu disse à minha mãe: foi a pessoa mais importante que alguma vez para essa casa, qual saco que eu dei, qual malsepão, qualquer pus. E o James Gossen era, na altura, quase ao mesmo nível do Kahneberg. Era o analista das estrelas, da Gwyneth Paltrow, do Woody Allen, muito analista de data, muito respeitado, uma joia de pessoa, muito simpático, muito afável, muito tranquilo, uma joia de pessoa. E ele e o professor Pedro Luz eram muito próximos e pronto, e por inerência, é o tal que me disse que me ia citar quando leu as minhas coisas. Não sei se chegou a citar ou não, mas creio que ninguém me cita, né? Sou um totó. Assim é que é. Cada vez que vou ouvir minha tese de doutoramento em Psicanálise Nacional de Londres, tenho 5.600 downloads totais, acho que é, deixa cá ver. Mas ninguém me cita, ninguém me lê, ninguém liga nenhuma. Estas invejas mórbidas de pessoas que vivem de traço oposto em culturas completamente primitivas, não civilizadas e que assassinam o caráter das pessoas com consequências jurídico-penais gravíssimas, esses é que são os exemplos a seguir. Não, esses é que são o inimigo, não é o Islão, meus amigos, não é o Islão. Para voltar ao assunto, o Ministério Público sabem que eu faço sempre estes detouros, não é? O Ministério Público está a investigar e bem, o André Ventura, o homem não fez nenhum ilícito penal na minha perspectiva, estão a fazer o trabalho deles, como é evidente. O Zé Luís muito irritado: professor, mas a democracia plena, Zé Luís, a gente fala disso na live, que se quiser, é uma democracia plena, sim senhor, só que tem os seus jogos de interesses como qualquer Estado.
Não há democracia plena angelical. O Zé Luís muito irritado, por causa dos incêndios, isto e aquilo e aquilo, e lá de Espanha, e há aquelas trocas e baltrocas da Procuradoria-Geral Espanhola com o governo, isto e aquilo. Sim, claro que há sempre jogos de interesses. Sim, há sempre jogos de interesses em qualquer Estado. Sim. Mas comparativamente, não é bem o que os políticos fazem, Zé Luís, se me permite. Não é bem o que os políticos fazem de maniguência, isso fazem sempre e irão sempre fazer. É como é que o Estado trata o seu povo, aí é que está a verdadeira democracia. Os senhores estão sempre a insistir, querem credibilidade moral nos políticos, estamos de acordo, querem honestidade, estamos de acordo, mas a verdadeira democracia não é bem a transparência deles, é como eles tratam o povo. É o Estado de Direito, é se o presidiário é tratado com um tarrafal ou com um Código de Processo Penal com um terço de causas favoráveis ao arguido. É essa a diferença, é como é que eles tratam o povo. Se o povo, quando comete uma asneira, quando comete um erro, vai para a cadeia 35 anos, como na Tailândia, por falar mal do rei, ou leva, como se diz no Código Penal, uma admoestaçãozinha, uma palmada na mão. É essa a diferença. Se os senhores se comportam como os assassinos de caráter, não é? Que destroem a vida dos outros porque discordam moralmente, desconhecendo a lei, desconhecendo tudo e mais alguma coisa, mas enfim, ou querendo desconhecer, porque, enfim, não é? Sabem o que lhes convém, não é? Ou se comportam de forma digna e civilizada e dirimem os vossos problemas sempre em sede de julgamento. O Estado, quando abdica do seu próprio poder punitivo, e é isso que a extrema-direita é profundamente odiosa, e a extrema-esquerda também, estão sempre a perseguir os coitados dos coitadinhos, que os graúdos fazem as manigâncias, e sempre fizeram e sempre farão. Agora, se o povo é bem tratado, se acham que em Singapura não há manigância de vez em quando, claro que há, como é evidente. Agora, vamos ser realistas, o povo é bem tratado, não é tão bem tratado como em Portugal. Dir-me-ão, a nossa democracia tem que tratar bem os cidadãos, por isso é que está lá nas democracias plenas, que os governantes têm que ser cada vez mais continuados, claro, mas os senhores também não ajudam, no momento que querem perfeições morais, então eu não vi por mim, estava agora, ainda mesmo agora a puxar os meus galões, então os senhores não vêm por mim, mas os senhores já têm alguma pessoa na língua portuguesa mais craque do que eu nas redes sociais? Digam-me um, como dizia o outro, digam-me um. Digam-me, já peço o Zé Mourinho a falar com os jornalistas. Já leste o Hegel, filho? Já leste o Hegel? Vai para a puta que te pariu, pá. Pois, como é evidente. Então os seus somos ilustrados. Os seus, quando têm os craques à vossa frente, tratam-nos como os tratam. Independentemente das invejas dos carros e dos doutoramentos e das gajas. Não, factualmente. As coisas que, enfim, até um cego vê. Não é preciso ambiguidades. Se os senhores tratam os craques da maneira que tratam, quem é que os senhores acham que vai para a governança? Os senhores acham que eu me meto na política assim sem mais nem menos nos dias de hoje? Depois do que me fizeram? Acham mesmo? Então quer dizer, eu aqui a dar o meu melhor e os senhores fazem o que me fazem. Os senhores acham mesmo que os craques vão para a política da maneira que os senhores tratam os craques? Os senhores metem na política com os choca de seus relevas desta vida porque eles não têm nada a perder, porque não são uns merdas. Agora, quem tem muito a perder, porque efetivamente tem carreiras muito consolidadas e com grandes galões e pergaminhos, esses aí é que são atacados a 100% pelos merdas que os seus são. O André Ventura nunca mais vai voltar à universidade, como devem calcular. A não ser que seja primeiro-ministro. Está completamente queimado. Ninguém lhe dá emprego, como é evidente. Coitado, por enquanto. Está a mudar, vamos a ver. Onde eu quero chegar é que sim, Zé Luís, não sei se respondi um bocadinho, mas vamos falar disso na live. O que é que faz de uma verdadeira democracia, quer dizer, porque nós realmente temos uma das melhores democracias do mundo. Eu arrisco a dizer que melhor que os países nórdicos, que a Oceania e que o Canadá, porque há liberdade política dos cidadãos. Na Oceania não há, falo por mim, se não concordarem com o mainstream, como viram, chapéu. Ou seja, não há. Isso é inconstitucional.
É um ilícito inconstitucional e é um ilícito penal. Se eu estivesse na Europa, tinha ido para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, cá para nós, e ganhava a toda a linha. E punha muita gente com grandes problemas do ponto de vista do processo civil. Indemnizações nunca mais acabava. Do ponto de vista jurídico-penal, também, mas a coisa mais pantanosa devido à produção de prova, como já perceberam. Mas onde eu quero chegar é que a produção de prova do ponto de vista de sede de julgamento. Porque os assassinos de caráter estão sempre escondidos, percebem? E aí é que está. Quando é bandido, está escondido. Aí é que está. Produção de prova em tribunal não é fácil. Onde eu quero chegar, o processo civil é que é muito mais simples, daí os anjos também terem feito o que fizeram. Onde eu quero chegar para concluir é que os senhores têm que perceber que a democracia é estes check and balances em que o povo é bem tratado, os cidadãos têm liberdade política de dizer, fazer e chamar gorda lésbica a outra sem problema nenhum e chamar isto, aquilo e aquilo outro sem problema nenhum. Não é insulto, não é injúria, não é difamação, não é, obviamente, assassino de caráter, nem assédio nenhum, é uma boca, entendem? As bocas, quando são punidas pelos assassinos de caráter, pois isso é uma ditadura. Isso é uma ditadura. Isso é só mesmo os povos tribais é que pensam assim, porque ainda vivem naquela lógica tribalística, como é evidente, lá na casa deles à vontade. Agora, em democracias consolidadas, não, isso não existe. O André Ventura está a levar um aperto porque nós temos uma democracia consolidada, como é evidente. Brilhantemente. Talvez por ser uma jovem democracia. José Luís, desculpe lá, mas acho que a lavagem cerebral do passarinho foi demasiado tempo. Desculpe lá, mas não, aquilo era completamente uma falácia. São pessoas que estão obcecadas com a vida que faziam no tempo de Salazar, e realmente Salazar governava maravilhosamente as colónias, mas governava Portugal continental de uma forma absolutamente polícia política e assassinato. Que ele era um excelente governante das colónias, não tenho dúvidas nenhumas. Que era um péssimo governante do continente, Portugal continental e das ilhas, aliás, isso não tenho dúvidas nenhumas. Quem adora o Salazar eram os ricos do tempo do tempo do Salazar, obviamente, passando a redundância, eram os ricos em Portugal continental e eram as pessoas normais nas colónias. A esmagadora maioria do povo, no tempo do Salazar, em Portugal continental, vivia de forma muito pobre e, obviamente, não concordavam com o regime, só os ricos. E nas colónias é que viviam bem, porque realmente Salazar era um excelente governante das colónias, era. Esses passarinhos vêm das colónias, não sabiam de todo o que era Portugal, não sabiam, são turistas, amigo Zé Luís. Esses passarinhos não viviam em Portugal continental, viviam nas colónias. Chegam a Portugal continental já depois de Salazar estar morto há muito tempo. Salazar morre em 70, a Revolução foi em 74. Este pessoal chega a Portugal depois disso, ok? Não sabiam o que era o Portugal de Salazar em termos continentais. Conheciam Portugal de Salazar em termos das colónias que faziam uma vida de lordes, e muito bem, porque Salazar governava aquilo espetacularmente. Essa é a lavagem cerebral, Zé Luís. É um sofisma, é uma falácia. Querem voltar à procura do tempo perdido. Tem que ler mais Proust. À la recherche do tempo perdido. Eu percebo estas pessoas. Não lhes dá o direito de fazer as pessoas parvas. Isso não faz. Isso não dá. Eu, se estivesse nas colónias do tempo de Salazar, também eu punha e se fosse rico, punham nos pincas. Pois, mas a minha família, por acaso, também era rica, mas o meu avô, por ter casado com uma espanhola, teve a mania de ser São Francisco de Assis e teve a mania de ser como o Oppenheimer, acreditar nos comunas, que naquele tempo toda a gente acreditava, como o engenheiro Evelino também acreditou. Naquele tempo era a manhã da cobra. Tenho pouco tempo de bateria para variar. O primeiro vídeo é sempre curtinho por causa da bateria, e não só, ainda estou a aquecer os motores. Depois tínhamos ficado na minha tese de doutoramento em direito penal, como sabem,
A versão em português, nas funções sociais e as funções latentes e tal, tínhamos de ficar nessa nota de articular as funções sociais com as funções latentes, e a continuação da frase é que não merecem resolução estas funções latentes e dificultarão a sua aplicabilidade. Isto é a minha tese de doutoramento em direito penal, como sabem, é a versão em português. A ponto de impedir, no seio de uma racionalidade suscetível de efetiva concretização empírica. Quem não vê os vídeos todos não está cá a fazer nada. Tínhamos ficado aqui. E depois eu citei o Bock e em articulação com o professor Costa Andrade e os outros todos que viram ontem. A ignorância da identificabilidade de disfunções das reações institucionais e, portanto, a falha na consideração dos reais efeitos positivos da reação jurídico-penal. E, por fim, a possibilidade aberta pelo funcionalismo lumiano de considerar que os conflitos se manifestam em lugar diverso daquele em que se produzem, que, uma vez ignorada, não permite considerar alternativas à intervenção do direito penal. Não há alternativas à intervenção do direito penal. Não há. Não há, porque o direito penal protege o povo do Estado e protege o Estado do criminoso. Não é só os bandidos, não, é o Estado. Nós somos profundamente protegidos pelo nosso Código Penal, pelo nosso Código de Processo Penal, a Magna Carta do criminoso, dizia o professor Van List. Os senhores são os analfabetos. Os senhores só falam de alto. Estes assassinos de caráter só falam de alto até para terem lá com os costados. Estes assassinos de caráter só julgam moralmente os outros porque não se olham ao espelho. Jesus Cristo tem uma boa metáfora. Atira a primeira pedra para quem nunca pecou. Vamos analisar as vidas dessas pessoas, não é? Ficamos por aqui em termos de tese. É só porque estou a ficar também já... Não está a pescar ainda, mas está quase. Eu não gosto também de deixar a bateria ao fim. E acho que já disse o que tinha a dizer. O vídeo já está mais ou menos dito o que eu queria dizer. Para concluir, vou só aqui dizer uma frasezinha do professor Figueiredo Dias no Código Penal. Isto é a introdução do Código Penal, como sabem. Peço desculpa, a nota 17 ao artigo 71 do Código Penal, que, como sabem, é a dispensação da medida da pena. Só uma frasezinha que é: a circunstância agravada para os casos de manifesta condução obstrucionista do agente ou dos seus advogados, ou um comportamento que seja ineludivelmente de imputar a intenção de prejudicar o decurso normal do processo. José Sócrates, no seu melhor, como descreve Figueiredo Dias. O professor Figueiredo Dias aqui dá uma tarefa infinita a pessoas como o José Sócrates, que obstruem por completo o processo penal. A lei permite manobras dilatórias para os arguidos se defenderem, mas não permite esta obstrução propositada do processo penal. Diz o professor Figueiredo Dias, em 1993, página 255. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Já falamos. Um abraço.